esse tema, não sei se foi uma pegadinha que a própria doutora Eliana propôs, né? Ser mulher é fator de risco não modificável para cronificação. Deixa eu colocar o pointer. Ser mulher é um fator de risco não modificável para cronificação. O que a gente vai fazer, né? Então, eu abracei esse desafio e vou trazer uma visão bem interessante para vocês de inúmeras medidas que podemos fazer para ajudar a mulher nessa situação. Sou Paulo Faro, sou neurologista, chefe do setor de cefaleia e do orofacial do Instituto de Neurologia de Curitiba e membro da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Vamos lá. Para essa apresentação, tenho um conflito de interesse, porque estou sendo patrocinado para poder trazer esse tema aqui para vocês. Então, vamos entender. O paciente que sofre com migrânia, ele possui 3 cenários possíveis, que são a remissão, que é a evolução para o estágio livre de sintomas por um período prolongado, a persistência, que é uma relativa estabilidade clínica e sem marcadores de progressão, e, por fim, a progressão ou cronificação, onde nós percebemos marcadores tanto clínicos, funcionais e anatômicos para esse estágio. E é justamente essa parte que a gente vai falar, né, sobre a progressão da migrânia. E o que é que a gente precisa entender? A migrânia não é uma doença que começa já em estágio crônico. E esse gráfico aqui, eu trouxe para vocês entenderem que a imensa maioria dos migranosos, ela tem uma frequência relativamente baixa, mais da metade vai ter ali em torno de 2 crises por mês. Porém, no decorrer do tempo, pode acontecer de haver uma cronificação, e o paciente vai progredindo essa frequência de crises migranosas no decorrer do tempo. E qual a porcentagem de pacientes que apresenta essa progressão, essa cronificação? Então, o Bigal e o Lipton já trabalham com progressão, cronificação, sobre a evolução da migrânia já há muitos anos, e esse artigo aqui de 2011 trouxe esse gráfico, essa imagem, e mostrou para a gente que em torno de 3% dos migranosos evoluem de migrânia episódica para migrânia crônica. Então, é essa parte da população migranosa que justamente mais nos preocupa, porque é de mais difícil tratamento, até mesmo para nós especialistas. E quando nós chegamos nessa situação, o que é que acontece? O paciente ele se encontra no estágio, né, que é a migrânia episódica. Porém, ele vai evoluir no decorrer do tempo, a depender de alguns fatores, para a migrânia crônica. E nós temos que saber quais são esses degraus que levam esse paciente episódico até o estágio crônico, a fim de nós conseguirmos controlá-los, né, e fazer com que o paciente evolua ou não evolua para esse estágio tão difícil. Porém, às vezes, parece que é algo muito obscuro. A gente não consegue enxergar muito bem o porquê que essa evolução acontece. Então, eu vou convidá-los a falar sobre, ouvir falar sobre os fatores de risco. Sempre que nós falamos de fatores de risco, vem à nossa mente. Existem 2 possibilidades. Os fatores de risco que são modificáveis e os não modificáveis. A doutora Liana falou muito bem na apresentação anterior que idade, sexo, raça, nível social, então são algumas coisas que não tem como modificar, porém existem inúmeras outras situações que são modificáveis e é onde nós iremos abordar. E aí aqui eu volto, né, para o tema. Então, ser mulher é fator de risco não modificável para a cronificação. Agora, de onde vem essa informação, né? Por quê? Só a gente juntar, né, unir todo o conteúdo das palestras que foram apresentadas anteriormente, e os estudos já mostram, essa revisão sistemática da Down-Beals de 2018, se não me engano, nos trouxe que ser do gênero feminino
aumenta a chance de progressão da migrânia episódica para a migrânia crônica entre duas vezes e meia, 3,5 vezes. Então, simplesmente pelo fato de ser mulher, já existe uma chance aumentada quando você vai comparar com a população masculina. Mas, e aí vem, né? O que nós podemos fazer para ajudar essa mulher que possui esse fator de risco natural, né? E que sofre com a enxaqueca? O grande alvo, pessoal, a grande questão, o grande divisor de águas, na minha visão, é esse aqui. Nós vamos atuar nos fatores de risco modificáveis. Esse é o nosso alvo como médicos, como profissionais da saúde que lidamos com essas pacientes. E para falar sobre fatores de risco modificáveis, eu vou entrar aqui num estudo excepcional que foi publicado em 2019, que foi o estudo Camel, um estudo populacional americano, que ele trouxe algumas informações preciosas. E eu vou até copiar a frase que o Dr. Mário Pérez falou no Congresso Brasileiro de Cefaleia de 2020, e eu estou colocando aqui. Ter comorbidade na migrânia é regra e não exceção. Eu vou repetir. Ter comorbidade na migrânia é regra e não exceção. O que é que isso significa? O nosso paciente migranoso, a nossa paciente migranosa, até que se prove o contrário, vai apresentar pelo menos mais uma doença que vai aumentar a chance dela ou dele de evoluir para o estágio crônico. Em números, esse estudo mostrou que um a cada 3 migranosos possui apenas enxaqueca. Isso significa que 2/3 dos enxaquecosos, migranosos, vão apresentar outras doenças. Então, a maioria dos migranosos vão apresentar comorbidades. E aqui vem essa tabela gigante, né? E às vezes até assustadora. Eu, quando fui analisar esse estudo, eu falei, meu Deus do céu, quanta informação, não tenho nem noção como começar a analisar esse estudo. Mas eu vou direcionar vocês para poder entender de uma maneira bem simples. Então, vamos lá. Como é que foi feita a análise? Os autores recrutaram mais de 8.000 pessoas que sofriam com enxaqueca, e subdividiu esse grande grupo em diversos subgrupos que eles chamaram aqui de classes, e dividiram em 8 classes. A classe 8 é a classe que eles colocaram como menor comorbidades, é a classe que só tinha a enxaqueca. E é daqui que eu falo que 1/3 dos pacientes possuem apenas enxaqueca. Então, 34% desses 8.000 e tantos pacientes possuem apenas enxaqueca. E fizeram a comparação, esse foi o grupo controle, em relação ao restante do grupo, os pacientes que tinham muitas comorbidades, até aqueles que tinham alguma comorbidade dolorosa, ou cardiovascular, psiquiátrica, respiratória, e aí eles também fizeram associações, comorbidades respiratórias e dolorosas, respiratórias e psiquiátricas, e uma combinação maior entre 3 grupos. E eles listaram aqui, nessa coluna à esquerda, os diagnósticos que foram contemplados nessa pesquisa. Então, de comorbidades respiratórias, alergias, bronquite crônica, sinusite, ou a gente não sabe também se isso aqui também é rinite, né? Foi colocado como sinusite. Cardiovascular, hipertensão arterial, diabetes, hipercolesterolemia. Digestiva, doença do refluxo gastroesofágico, síndrome do intestino irritável, psiquiátrica, transtorno de ansiedade, depressão, pânico. Então, tem uma série de diagnósticos. E uma outra informação que esse estudo mostrou, vejam o quanto é prevalente cada doença dessas. Vou dar alguns exemplos para vocês. Aqui é a média de probabilidade que os enxaquecosos possuem de apresentar essas doenças. Então, vamos lá. Alergias. Então,
um enxaquecoso tem 30% de chance de apresentar, de probabilidade de apresentar alguma alergia, 31% de chance de apresentar depressão, 28% de apresentar ansiedade, 37% de apresentar insônia. Então, se a gente for analisar item a item, a gente vai perceber o quão frequente são essas doenças na vida e no dia a dia do migranoso, enxaquecoso. E o que é que, ainda dentro desse estudo, eles viram? Então, o odds ratio, que é a taxa de probabilidade, né, chance, o risco daquele evento acontecer. E nesse caso aqui, o evento é a cronificação da migrânia. O paciente sair de um estágio de migrânia episódica para o estágio de migrânia crônica no decorrer de um ano, que foi avaliado esse estudo. Então, aquele grupo que tinha muitas comorbidades, eles tiveram uma chance maior que 5 vezes de cronificarem no final de um ano. Em seguida, aqueles que tinham alguma doença respiratória e alguma síndrome dolorosa além da migrânia, tinham uma chance de quase 4 vezes. A associação de doença respiratória mais psiquiátrica, uma chance 2 vezes e meia. E aí vão também outras possibilidades. Apenas psiquiátrica, apenas alguma síndrome dolorosa, apenas alguma doença cardiovascular. Então, a presença de pelo menos algumas dessas doenças já vai predizer ao final do ano que esse paciente tem uma chance elevada de cronificação da sua migrânia. Eu trouxe aqui outro estudo que eu já citei anteriormente, que é essa revisão sistemática, onde foram listados diversos fatores, não apenas as comorbidades, mas fatores sociodemográficos, estilo de vida, hábitos, próprias as características da cefaleia, e fatores relacionados ao tratamento farmacológico, que também são comprovadamente fatores de risco para a cronificação da migrânia. Então, em relação à cafeína, foi feito um estudo caso-controle. Então, eles compararam pessoas que tinham cefaleia crônica diária e tinham cefaleia episódica. E eles investigaram o consumo de cafeína, autorrelatada, né? Então, as pessoas fizeram um relato de quanto de cafeína que eles consumiam, sendo cafeína pela dieta, ou seja, por alguma medicação que normalmente tem analgésicos com combinação de cafeína. E foi determinado que um consumo alto de cafeína tinha esse valor aqui, mais que 287 miligramas dia. E o que é que eles viram? Que aqueles que tinham uma cefaleia crônica diária eram mais propensos a ter um alto consumo de cafeína antes do início da cronificação da sua cefaleia. Então, a cafeína está se mostrando como um fator de risco. Uma outra situação é que a obesidade também, e não apenas a obesidade, tem outros estudos que falam também sobre o sobrepeso. Tem um poder menor de cronificação, mas já no sobrepeso tem, e a obesidade muito maior. Nós sabemos que obesos eles sofrem com crises mais frequentes e mais intensas de migrânia em relação aos sobrepesos e também em relação aos que possuem um IMC dentro da normalidade, porque aqui a obesidade foi o parâmetro utilizado para a obesidade foi o MC. Então, pacientes obesos têm um risco maior que 5 vezes de evoluir ao final de um ano para uma cefaleia crônica. E a gente sabe que essas cefaleias, a maior parte é migrânia mesmo. Em relação a eventos de vida, ainda aquele mesmo estudo mostrou que os casos de pacientes que sofriam com cefaleia crônica diária tiveram mais eventos importantes de vida no ano anterior ou no mesmo ano da cronificação. E a chance de cefaleia crônica diária aumentou adicionalmente com cada evento antecedente. Então, conforme o paciente ele vai sofrendo
eventos estressantes importantes durante a sua vida, também isso é uma marca que vai aumentar a chance de cronificação. Histórico de traumatismo crânioencefálico e traumatismo cervical também é um fator de risco, desde como um potencial precipitante a partir daquele momento, né, de desencadear uma cefaleia crônica diária, até o histórico mesmo, a pessoa na infância, na adolescência, sofreu algum traumatismo, por esse evento existe uma chance aumentada. A presença de ronco também, então os pacientes, os indivíduos com cefaleia crônica diária eram mais propensos a roncar diariamente antes do início dessa cronificação, em comparação com os indivíduos controle com cefaleia episódica. Uma coisa interessante que também esse estudo populacional americano nos trouxe, que pacientes com náuseas, eles criaram esse termo, náusea frequente e persistente. O que é isso? São náuseas que acontecem em mais da metade das crises migranosas. Então, eles viram que as pessoas com náuseas frequentes e persistentes tinham 2 vezes mais chances de desenvolver a migrânia crônica em comparação com aqueles que não tinham náusea ou que a náusea era de baixa frequência. Então, característica da cefaleia, da migrânia, que está relacionada à cronificação. Esse estudo aqui, 2015, mostrou o seguinte, que aqui foi utilizado uma escala onde o próprio paciente descreve a sua percepção de eficácia do tratamento agudo. E o paciente diz como é que ele se sente e vai ser classificado como um tratamento agudo com eficácia máxima, moderada, pobre ou ruim ou muito ruim. E o grupo controle foi de eficácia máxima em relação aos outros grupos. E o que foi visto? Que conforme a eficácia reduzia, aumentava a chance de cronificação. Vamos comparar com a eficácia muito ruim. Então, aqueles pacientes que o seu tratamento abortivo de crise era muito ruim, ele tem uma chance mais que 2 vezes aumentada de evoluírem para a migrânia crônica. Além disso, o uso excessivo de medicamentos abortivos para cefaleia aumenta absurdamente a chance dessa cronificação. E aqui coloca também o uso profilático, só que provavelmente o uso profilático a pessoa precisava porque já tinha uma frequência elevada de cefaleia, mas esse artigo trouxe que também é um fator de risco. A frequência da cefaleia também é um fator de risco que não podemos esquecer. Então, conforme a pessoa tem uma frequência mais elevada, uma cefaleia de baixa frequência, uma cefaleia episódica de baixa frequência, episódica de alta frequência, conforme vai elevando a frequência, a chance de cronificação é elevadíssima. E aí, pessoal, diante de todos esses números, o que é que eu quero trazer para ser refletido nesse momento? Nós devemos olhar de modo diferente para essa paciente que sofre com migrânia. Por quê? Vamos lá. Precisamos entender como é a rotina dessa minha paciente, assim como o seu estilo de vida, e adaptá-los da melhor maneira possível. Sabemos que a mulher, ela tem 4 jornadas, né? Durante o dia, a mulher trabalha fora de casa, a mulher trabalha dentro de casa, a mulher cuida do filho, a mulher faz isso, faz aquilo, e não podemos traçar objetivos irrealistas, surreais para ela. Então, devemos entender como é a sua rotina e fazer o máximo possível para adaptar a um estilo de vida saudável. Uma outra coisa que devemos fazer como alvo para evitar a cronificação dessa nossa paciente é ser agressivo no tratamento. Se a paciente apresenta uma cefaleia com a frequência elevada, se apresenta alodinia, conforme a doutora Eliana apresentou, e se apresenta náuseas persistentes. Eu vejo muito colega fazendo os tratamentos assim, não, deixa, eu vou prescrever só essa medicação aqui, uma dosinha bem baixinha, deixa ver como é que o paciente vai ficar. Se a gente tem essa noção que ela sofre com diversos fatores de risco para a cronificação, eu não vou colocar uma medicação simplesmente com uma dose baixa e vou aguardar 3, 4 meses para reavaliar a paciente e ver e torcer se ela vai melhorar. Não, eu vou fazer um tratamento mais agressivo.
Eu, particularmente, eu sou apoiador da politerapia, trabalho muito com prescrição de diversas medicações de maneira associada para poder promover um controle rápido e eficaz dessa paciente. Outra coisa que não devemos esquecer, orientar e acompanhar muito bem a evolução da nossa paciente em relação ao tratamento abortivo, pois precisa ser rapidamente eficaz, a fim de abortar essa crise, evitando a instalação da alodinia, de náuseas frequentes e persistentes, porém tendo bastante cuidado para o paciente não utilizar excessivamente a medicação. O paciente sempre fala, doutor, quero um remédio mais forte porque não está controlando. Melhore a sua profilaxia, que aí você vai conseguir tratar facilmente uma crise migrenosa. Uma outra coisa, nós devemos pesquisar ativamente a presença de comorbidades. Pesquisar ativamente. E quais? Aquela lista que eu mostrei para vocês, que aumenta a chance da cronificação, comorbidades psiquiátricas, digestivas, respiratórias, dolorosas, relacionadas ao sistema nervoso central e cardiovasculares. E, encontrando alguma delas, se couber a nós, como neurologistas, ginecologistas, quem for que estiver cuidando desse paciente, se couber a nossa especialidade, não tarde em tratar essa comorbidade. Se não, você precisa encaminhar. E aqui eu coloco algo que eu falo para os residentes, eu falo em outras palestras, nós devemos aceitar que não somos autossuficientes e que, em uma boa parte das vezes, precisaremos encaminhar a paciente para acompanhamento em conjunto com outros profissionais. Tem profissional que é egoísta, tem profissional que o paciente está cozinhando lá de ansiedade, tem pessoa que está obesa há não sei quanto tempo, e a pessoa não tem coragem de encaminhar para um psiquiatra, para um psicólogo, para um nutricionista. A pergunta é, por quê? Por que a pessoa vai querer ficar abraçando tudo e muitas vezes não tem capacidade técnica de tratar aquela questão da nossa paciente e vai ficar segurando, sabendo que a paciente vai piorar? Isso é irracional, pessoal. Não existe essa possibilidade. Temos que aprender a trabalhar em equipe. Temos que aprender a trabalhar dentro da multidisciplinaridade, eu ainda vou além, interdisciplinaridade. Então, aprender a encaminhar para médicos de outra especialidade, não ter medo de perder paciente, aprender a encaminhar para fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, odontólogo, e com certeza a chance de controle vai ser muito maior compartilhando esse nosso paciente. E aqui eu finalizo a minha apresentação e já falando que eu pratico essa interdisciplinaridade desde a minha formação e também confirmar que, sem sombra de dúvida, participar de um serviço que tem essa característica proporciona um crescimento profissional absurdo. Com certeza, se eu estivesse trabalhando sozinho, não teria o conhecimento que eu tenho hoje, não teria a visão que eu tenho hoje. Eu agradeço a cada profissional que abraçou esse projeto do setor de cefaleia orofacial do INC e com quem eu tenho tanto prazer em trabalhar.